Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu me dispus a comentar um pouquinho das minhas experiências com as sereias, os povos encantados das águas e trazer um pouquinho tanto das minhas experiências pessoais e também, não um passo a passo, mas pelo menos dicas mais básicas de como começar a entrar em contato com os povos das águas. Primeiro ponto, e a gente tem que começar por ele com absolutamente tudo que a gente faz na espiritualidade, é o estudo. Então, quando a gente está falando de seres folclóricos, é aí mesmo que você vai pegar a sua maior fonte de informação. Então, se debruce mesmo para estudar lendas, para estudar mitos, para escutar músicas, né? Ver dentro da cultura popular quais elementos que estão ali presentes. Dentro da literatura também você vai encontrar coisas muito interessantes e até mesmo em outras maneiras de artes, né? Em esculturas, pinturas. Aqui eu moro em São Paulo, né? E no centro de São Paulo, mas eu vejo que em geral nos centros históricos mais antigos, né, a gente acaba encontrando bastante figuras mitológicas representadas e ali já traz uma percepção, né, de como que esses seres que não têm um corpo físico, como que eles se apresentam na nossa visão espiritual. Dê muito valor ao folclore e às lendas, principalmente da sua região, pois ali a gente tem um grande acervo de sabedoria dos nossos ancestrais, dos antigos, de como que eles acessaram estes seres, estes espíritos, e ali eles já conseguiram identificar quais aspectos são benéficos e quais aspectos podem ser prejudiciais neste contato, e dando até mesmo dicas de como agir nessas situações de primeiro contato, de encontrar, de fazer a passagem para outros planos e como retornar de uma maneira mais segura. Então, estude muito os aspectos mitológicos. No caso das sereias, por exemplo, a gente tem registros dela em praticamente o mundo todo, né? A gente tem na Grécia Antiga, a gente tem na Rússia, temos na Europa, né? Na Grécia, né? Mas acho que em outros países europeus também tem. Tem na França, por exemplo, né? A gente tem na África e a gente tem aqui também no Brasil, né? Os indígenas tinham um contato muito forte com os seres da água. E aí você fica alerta, né? Porque se existe uma lenda, é porque tem toda uma história por trás, né? Então, se existe uma lenda que as sereias podem trazer dons proféticos, dons de adivinhação, podem trazer riquezas, podem auxiliar trazendo amor, essas coisas. Então, se existe uma lenda que diz que as sereias levam os homens para o fundo do mar ou para o fundo dos rios, é porque eles acessaram dessa forma. Assim como se existe uma lenda que fala que a sereia, o canto dela, pode enlouquecer um pescador, é porque certamente aí, dentro da visão de cultura deles, elas são responsáveis por esses enlouquecimentos. Nós temos que entender as sereias como uma raça, se bem que em termos biológicos acho que eu nem classificaria dessa forma. Mas, de qualquer maneira, elas são assim como seres humanos. Dentro da raça humana, nós vamos encontrar diversos indivíduos que são prejudiciais a si mesmo e aos outros também, e seres humanos em diversos níveis de evolução, diversos níveis de consciência. E a mesma coisa se dá com as sereias. Então, ao mesmo tempo que você pode encontrar um espírito do outro lado que seja extremamente evoluído, ou pelo menos que tenha boas intenções com você, você pode encontrar também um espírito que seja totalmente nefasto, prejudicial e que realmente queira te levar ao enlouquecimento e não vá te ajudar de maneira alguma. Inclusive, no caso das sereias, de todos os seres da água, na verdade, a gente não pode romantizar muito a situação, principalmente quando são humanos falando, né? O impacto que a gente causa de degradação sobre os recursos hídricos é algo absurdo, né? A gente literalmente faz nossas necessidades na água e joga para o rio. Essa degradação, além de ser diretamente prejudiciais a nós, né, porque futuramente iremos beber essa água, nos banhar e diversas outras coisas, também a gente acaba matando diversos peixes, matando praticamente toda a vida dentro de rios, e esses rios são também portais para que esses espíritos, né, sereias, encantados, entre outros, possam acessar este plano. Então nós estamos também sujando a casa delas e não sei, né? Se você já se conectou com os espíritos de algum rio poluído ou de algum esgoto, você vai ver que
E realmente nós não somos muito bem-quistos, né, neste momento. Então existe sim uma certa mágoa desses seres encantados, assim como de outros espíritos da natureza, para com a espécie humana. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso com maturidade, sabendo que não é todo tipo de espírito que quer contato com a gente. Algo que eu recomendo também muito fortemente é você convidar alguma divindade para ser a mediadora desse contato. Então busque divindades que sejam relacionadas ao ambiente aquático. Para o contato com as sereias, por exemplo, você pode se associar a divindades como Atagartes, Iemanjá, e essa divindade você vai conversar com ela e pedir para que ela sim que traga um espírito que seja mais compatível com você e com o trabalho espiritual que você quer realizar naquele momento. É muito comum também que já neste primeiro contato com a divindade, que vai fazer a mediação, e ela vai trazer este espírito para você, que você já assine um contrato. Se você está no primeiro momento, assim, realmente querendo conhecer e aprofundar um primeiro laço, talvez não seja interessante estabelecer um contrato logo de cara, ou pelo menos um contrato mais simples, né? O que acontece de fato? Da mesma maneira como é muito interessante para nós ter contato com estes seres também têm muitas vantagens em entrar em contato conosco. E por isso é muito interessante você estabelecer um contrato que tipo de troca vai ser essa, né? O que você tem a oferecer e o que aquele espírito vai oferecer para você em troca. Há de se levar em conta também que o nosso código de ética e de conduta pode ser bem diferente dos que aquele espírito possui. E, aliás, até entre nós humanos mesmo, né? Você pode reparar que determinados valores que a gente tem na civilização do Ocidente são completamente distintos dos que a civilização do Oriente possui, por exemplo. Então, é muito importante que nesse contrato também estejam claros quais são os limites, o que aquele ser não pode fazer na sua vida, e aí você também deixa mais claro quais são as suas reais intenções e deixar restrito apenas aquilo para um trabalho inicial, pelo menos. E o bom de ter uma divindade mediando este ponto, essa primeira relação, é que esse é um dos caminhos mais seguros e é o que eu recomendo para quem mais trabalhar com aquele espírito. Mas você pode recorrer daquela divindade para isso sim, essa divindade te ajudar a se associar, não se dão apenas de você, mediante um contrato ou mediante a intervenção de uma divindade. Existe a possibilidade, por exemplo, de você ir para uma viagem e conhecer um corpo hídrico e ali naquele local algum ser, algum espírito se interessar por você e ali já buscar um contato maior e desenvolver mesmo uma relação contigo. Outra maneira possível também é dentro do seu próprio desenrolar no caminho espiritual. Então, às vezes em uma jornada xamânica, às vezes em uma projeção astral, você acabar conhecendo um ser do outro lado do véu, e aí ele acabar se interessando por ti e oferecendo uma aliança de certa forma. Nesse primeiro passo prático, você vai perguntar o nome para essa entidade, ou pelo menos o nome que ela gostaria de ser chamada, e a partir daí é muito recomendável que você proceda com oferendas, para que vocês começam a estabelecer uma relação de troca entre os dois. Então, se você mora perto de um rio, mora perto de uma lagoa, pode ser que seja um pouco mais fácil realizar essas oferendas. Mas na realidade mais urbana, por assim dizer, às vezes você vai ter que fazer a sua oferenda dentro de um caldeirão com água, ou dentro de um recipiente já preparado só para isso, coberto com água do mar, ou água de uma lagoa, no desespero, água mineral, mas água de alguma maneira. E no começo, quando você está nesse namoro, assim, conhecendo aquele espírito, vendo qual que é a energia dele, quais são os ensinamentos que ele tem para te trazer, eu recomendo que você não coloque diretamente a mão na água na hora de oferecer as coisas. Você deixa você deixa com boquinha com água, deposita as oferendas sem tocar na água, e depois, na hora de retirar, você primeiro retira a água e depois você retira o objeto para dar um encaminhamento para ele. Dentro de uma tigelinha de água, você não corre o risco de se afogar, por exemplo. Mas existem outros métodos de ataque psíquico que podem sim ser lançados por uma pequena superfície de água. É importante também ficar atento se você está fazendo um contato real e se não é obra da sua cabeça, se você está viajando na maionese. Uma das maneiras de fazer, e eu recomendo que vocês façam isso para todo qualquer tipo de espírito e entidade que vocês fizerem contato, é justamente testar, né? Faz um acordo, algo assim. Então, vou dar um exemplo do primeiro contato que eu tive com uma sereia, de testar, ver se era realmente um espírito e não algo da minha cabeça.
Foi uma troca que estabelecemos. Eu pedi um sinal bem específico para aquele espírito que eu sabia que era capaz dela trazer este sinal. E em troca, ela pediu para que eu preenchesse um recipiente com água com uma energia azul durante 3 dias. E aí, pois bem, né? Se aquela entidade, se aquele espírito fosse verdadeiro e eu recebesse o sinal, eu oferecia aquele conteúdo de energia, né, armazenado por 3 dias. Ou, se não fosse, eu pegava a energia e despejava, ou reabsorvia para fazer outras coisas. E aí, no final, eu acabei entregando para essa entidade e foi muito bacana, porque acabou criando um laço de confiança, né? Tanto eu vi que aquela sereia cumpriu com o que ela tinha dito, assim como ela viu também que eu estava cumprindo com a minha palavra. Isso cria um laço de parceria mais forte para os trabalhos que serão realizados. A questão dos trabalhos mágicos já é um ponto um pouco mais adiante nesse estabelecimento de relações com as sereias. Então, existem pessoas que sim vão pedir auxílio tanto para amor, para saúde, poderes divinatórios, né? Auxílio em premonições. E eu nunca trabalhei dessa forma, eu não me sinto confortável ainda de conversar com os espíritos que eu tenho contato, pelo menos até o momento, e pedir algo nesse sentido, mas são sim auxiliares, principalmente no sentido de curas e de trabalhos na linha xamânica, né? Onde tem todo esse auxílio com limpeza, com. Acho que a palavra correta seria até descarrego, né? No português bem claro, porque o polvo do mar ele tem essa característica de fazer uma limpeza bem abrasiva e trazer uma cura, um conforto emocional muito grande, justamente como um reflexo de uma limpeza tão profunda. Desta maneira como eu trabalho, mas eu sei que existem diversas outras que você pode consultar muito bem pelo folclore, né? Eles dão, dentro dessas lendas, a gente tem boas dicas de quais são os poderes, do que esses espíritos da água podem oferecer aos humanos. Chegado a esse ponto de cooperação mágica entre uma sereia e um humano, a gente não pode parar por aí ou restringir apenas a uma troca de interesses, a uma mera troca de favores. Muito pelo contrário, a gente não pode tornar uma relação utilitarista, né? Assim como um amigo seu aqui, ser humano, você não é amigo, você não tem uma relação com ele apenas por interesse, creio eu, pelo menos, né? Na melhor das hipóteses, não é isso que acontece. E trate os seus aliados da mesma maneira, né? Então, continue realizando oferendas, continue se comunicando, mantenha uma rotina de comunicação também para manter esse laço sempre fortalecido. Então você pode entrar em contato com as sereias através das meditações, através das viagens xamânicas, do voo da bruxa, de projeção astral, de diversas formas, principalmente sonhos. Existe uma grande quantidade de seres mágicos que conseguem ter um acesso facilitado ao mundo dos sonhos, mas certamente as sereias, se não são as campeãs, estão entre elas, né? Porque elas realmente, até por ter toda essa questão com a água, com o inconsciente, conseguem acessar muito fortemente a nossa psique através dos sonhos, e aí sim é um momento bem interessante para se comunicar, para se conectar e receber algumas mensagens. Existem algumas sereias que são um pouco mais sensíveis, então que se você começar um contato com ela apenas para ela realizar um trabalho mágico e depois você sumir, provavelmente quando você tentar entrar em contato de novo, você não terá boas notícias dela. E talvez seja melhor até realmente se afastar de uma vez. Por isso que eu recomendo que mantenha um contato constante, com frequência e com todo o respeito que a gente deve ter com o plano espiritual. E algo que eu digo também é que esse contato não precisa ser diário, né? Não precisa ser todo dia, mas esse contato com uma frequência maior é o que vai estabelecer realmente uma relação entre vocês e fortalecer essa ligação, fortalecer o contato, fortalecer a comunicação. E aí sim, elas vão conseguir agir melhor na sua vida. E uma contraparte muito interessante, né? O que nós podemos fazer também por esses seres da água, né? Será que é só um jogo onde a gente tem que ficar recebendo as coisas e que nós somos presenteados e não temos responsabilidade nenhuma para com o mundo invisível? Não é dessa maneira como eu trabalho e para quem vai trabalhar com sereias, recomendo que tenha essa mentalidade muito, muito, muito longe, porque certamente não vai funcionar. E para finalizar, eu gostaria de trazer 2 experiências que eu tive com sereias que foram bem marcantes para mim. A primeira delas foi um sonho.
E, bom, primeiro vocês vão ver também pelas narrativas folclóricas, lendárias, que as sereias elas são excelentes no aspectamento, né? Tem gente que chama de glamour essa arte de distorcer a aparência e trazer uma imagem nova à tona, né? Pelo menos as sereias que eu mais vi, assim, nenhuma tinha uma aparência como essa aqui, né? Da imagem de maneira verdadeira, né? Elas podem sim utilizar desse aspectamento para trazer uma imagem mais bela, mais sedutora, mas tem um aspecto bem peixe mesmo, né? Bem da água, aqueles dentinhos de peixe igual tem em piranha, que é até um pouco assustador no primeiro momento. A maioria não tem cabelo, não sei porquê, mas pelos no corpo também não tem. É uma aparência que às vezes acaba sendo meio chocante, né? E não sei, na sociedade que a gente vive, às vezes a gente até acha que se tem uma aparência meio diferente é má, né? O bonzinho é sempre bonito e o que é feio é mal. E não tem nada a ver, né? Para o mundo espiritual a gente vê que a coisa é muito mais complexa e até entre nós, né? De qualquer maneira, essa sereia que eu já conhecia, ela já é uma aliada minha. Em um sonho, ela estava se apresentando, ela estava fazendo esse aspectamento, mas não para se deixar mais sedutora, muito pelo contrário. Ela estava me assustando, ela colocava imagens horríveis na cara dela, e ela fazia cenas assustadoras. E eu realmente não entendi, assim, eu fiquei meio estranhei num primeiro momento, né? Até que eu criei mais coragem, assim, fiquei tipo, o que que tá acontecendo? E aí depois ela mudou o rosto para aquela cara amigável. E ela disse que estava me testando. Então eu descobri que as sereias também têm um jeito bem particular de ver se vale a pena trabalhar magicamente com você. E elas gostam de testar frequentemente, né? Suas percepções sobre prazer, suas percepções sobre beleza e sentimentos bem profundos, né? Elas são senhora das águas, então as emoções são realmente as emoções e o inconsciente são grandes domínios delas. E a outra situação que eu vou compartilhar com vocês, aliás, vocês repararam, né? Eu falei para buscarem ter uma divindade para mediar esse contato, pelo menos no início, né? O ideal seria sempre, né? Inclusive, eu recomendo que no altar, quando vocês forem montar, montem algo meio que parecido com esse, né? Deixa ali alguma representação do espírito que você está trabalhando, mas deixa também uma divindade ali tomando conta do altar, tomando conta da relação. E pois bem, eu estava em um ritual de xamanismo para Iemanjá. E eu não estava conduzindo esse ritual, eu estava como participante. Então eu falei, eu vou curtir esse ritual, né? Imagina, eu todo das águas, filho de Iemanjá, tava no céu, né? E eu me entreguei, eu entrei num transe muito profundo. E eu fui bem negligente, na verdade, né? Fui com o peito aberto, uma rosa e um violão para outro plano. E não é assim, né? A gente tem que estar sempre com os nossos guardiões firmados, tá com os deuses de proteção. Enfim, tem uma série de procedimentos que são, no mínimo, prudentes, né? Por assim dizer. E naquele dia, eu não sei porquê, eu falei, não, mas eu tô aqui, tô em casa, né? Tô com as sereias. E não foi nada disso. E eu acabei encontrando um grupo, não era nem apenas um espírito em especial, mas era um grupo de sereias que não gostava muito da espécie humana e aquela lenda que tem, né, do canto da sereia que enlouquece os pescadores. Eu passei exatamente por essa situação. Então eu digo com muita certeza que todo mundo tem que tomar os procedimentos, não importa se você já tem bastante tempo de prática. É muito importante, porque às vezes a gente acaba passando por isso com outros tipos de seres que não os nossos aliados. E nessa situação, eu estava num transe muito, muito forte, e eu não estava depois conseguindo retornar desse transe, porque eu estava nesse enlouquecido da sereia. E aí, eu não sei se vocês conhecem, mas olha, se querem ter contato com as sereias, busquem sobre esse instrumento que se chama muriquitã. É utilizado na forma de pingente, né? Os indígenas dali do Tapajós, eles usavam um pingentezinho que ele é feito com uma pedrinha verde, ele é entalhado na forma de um sapo. E ele é um instrumento de proteção para várias coisas, para trazer boa sorte e outros aspectos benéficos. E uma das funções desse talismã
é de proteger contra o canto de sereia. Então foi esse apetrecho, né, esse muriquitã, que me ajudou muito. E também a pagelança, né, que nessa força da terra foi me trazendo para essa realidade. Então saibam que é muito importante tomar as devidas precauções e saber que a magia nunca é segura e às vezes a gente pode passar por algumas situações como essa, né? Ainda assim, né, com fortes emoções, o contato com seres de outros planos é algo muito benéfico na minha vida e algo que faz realmente expandir a consciência e de relação melhor com o povo invisível e de até mesmo dissolver essa visão meio antropocêntrica que a gente tem do universo e acaba tendo também da espiritualidade. Bom, esses eram os conceitos mais básicos que eu queria trazer para vocês sobre magia com sereias, sobre o primeiro contato com elas. E me conte aí, né, se você tem contato com esses seres e se você tem, como é que é, quais são suas práticas e se você já teve alguma boa história com elas.